Olá, seja muito bem-vindo ao nosso estudo bíblico da Igreja Batista Pioneira de Santa Helena. Eu sou o pastor Cláudio e quero, junto com você, aprender mais um pouquinho sobre as bem-aventuranças que estão dentro do Sermão da Montanha pregado por Jesus. E a gente tem estudado as bem-aventuranças nas últimas semanas. Se você não assistiu aos nossos últimos estudos, procura aqui no canal do YouTube e você vai ter o privilégio de aprender um pouquinho mais a respeito da Palavra de Deus. Nosso desafio, bem particular e bem prático, é também de decorarmos as bem-aventuranças. Portanto, a bem-aventurança anterior, Mateus capítulo 5, versículo 6, diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Já decorei e quero ver você também decorando. A nossa bem-aventurança de hoje está em Mateus capítulo 5, versículo 7, dentro da sequência das bem-aventuranças que Jesus nos ensina. Quero apenas lembrar que eu estou usando um livro para me preparar melhor para esses estudos, um material muito bom, chamado Estudos no Sermão do Monte, de um autor chamado Martin Lloyd-Jones. O livro é grandão, o livro é bastante sucinto, aliás, bastante profundo, no sentido de me ajudar a entender melhor para poder transmitir para você de forma prática, de forma rápida, para a gente juntos entender sobre as bem-aventuranças e sobre o Sermão da Montanha, que é o que nós queremos estudar. Pois bem, Mateus capítulo 5, versículo 7 diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Essa bem-aventurança dentro da nossa sequência, ela também tem algo muito importante para nos ensinar. Lembra que as bem-aventuranças, elas mostram para mim e para você questões que um cristão precisa desenvolver a respeito do seu caráter. Ou seja, um não cristão não consegue viver as bem-aventuranças. Já um cristão consegue e pode, mediante o Espírito Santo, viver todas elas de forma equilibrada, com entendimento, com prática, com vida, a partir do que o Espírito Santo nos ensina. Essa bem-aventurança, ela representa, então, um novo estágio na descrição do homem cristão. Até esse ponto, a gente aprendeu sobre o cristão no ponto de vista da sua necessidade, da sua consciência e também da sua descrição de como o cristão precisa ser. Aqui nós temos, então, uma espécie de alteração de foco. Nós veremos mais as disposições do crente, olhando mais para os resultados do que antes foi dito. Já vamos entender melhor. Mas é interessante que há uma sequência. As bem-aventuranças, elas têm uma espécie de teste geral que nós devemos ser submetidos. Algumas verdades, algumas questões importantes ainda introduzindo. O Evangelho, ele põe toda a sua ênfase sobre a questão do ser e não sobre o fazer. Eu sou um cristão. E eu não preciso fazer ações, obras para ser um cristão, porque eu sou um cristão. O Evangelho dá mais importância para as nossas atitudes do que para as nossas ações. Isso significa que nós somos na essência, aliás, significa o que nós somos na essência, e não o que nós podemos realizar ou o que já realizamos. Jesus aqui, antes de falar das nossas ações, ele descreve o caráter e a disposição corretos nas nossas vidas. O cristão, ele é alguma coisa antes de fazer alguma coisa. Nós precisamos ser crentes antes de agir para o Senhor e pelo Senhor. Outra questão é que não se espera de nós que a gente controle o nosso cristianismo. Ao contrário, se espera que o nosso cristianismo é que deve nos controlar. Eu devo ser governado pela verdade através da operação do Espírito Santo dentro da minha vida. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Gálatas, no capítulo 2, o versículo 20, ele diz assim: Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A vida que o apóstolo Paulo estava vivendo não era mais dele. Ela era e pertencia ao Senhor e ele era guiado pelo Senhor. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais ele vai ter o domínio, o controle sobre as nossas vidas. E isso não é algo ruim, pelo contrário, é muito bom. Porque Deus, quando controla as nossas vidas, a Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.
Então tudo que vai acontecer nas nossas vidas através do controle de Deus é o melhor. E isso é importante nós lembrarmos. Na nossa vida diária, nós proclamamos aquilo que nós somos. Se somos humildes de espírito ou não, se nos lamentamos chorando ou não, se somos mansos ou não, se temos fome e sede de justiça ou não, que são as bem-aventuranças que já estudamos. Nesse retrato falado do cristão, nós somos forçados a olhar para nós mesmos, examinando a nossa vida. Se nós estamos de fato chorando por causa do pecado, se nós estamos esvaziando a nossa vida, se estamos buscando a mansidão, se nós estamos tendo realmente a fome e sede de justiça que é a de Deus. A pergunta então é, somos misericordiosos? Essa pergunta precisa estar na nossa mente nesse momento. Antes, a gente precisa entender que nós não devemos ser complacentes, que é no sentido de aceitar todas as coisas. Não é concordar ou deixar que a transgressão das leis ou que as desobediências continuem. Não é ver as coisas ruins e deixar com que elas continuem. Lembre-se, as bem-aventuranças, elas precisam ser vistas como um todo e também com a ação do Espírito Santo. Portanto, Deus é misericordioso, mas também Deus é reto, Deus é santo, Deus é justo, Deus é amoroso, mas Deus, em sua infinita bondade, graça e misericórdia, age nas nossas vidas. Bondade nós sabemos muito bem o que é, mas graça, muitas vezes, nós entendemos da forma errada. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, pela graça. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Portanto, graça, na definição mais simples, é eu receber um presente sabendo que eu não mereço. Mas eu recebo esse presente porque a pessoa que me está dando está fazendo isso com alegria. Ela sabe que eu não mereço, eu sei que não mereço, mas mesmo assim eu recebo esse presente. Isso é graça. Porque a salvação, ela não vem através do merecimento meu. Ela vem através do que Jesus fez. Não do que eu fiz, mas do que Jesus fez na cruz por mim. Misericórdia, na definição mais prática e simples que eu encontro, é a definição seguinte. É quando eu mereço ser castigado por algo que eu fiz, mas eu não sou. Deus sabe que eu não sou santo, não sou justo, não sou reto, não sou correto, eu sou um pecador. Deus odeia o pecado, mas Ele me ama a tal ponto de não me condenar, sabendo que eu estou condenado. Mas Ele me dá a possibilidade, mediante a graça, da salvação. Ele não me condena, isto é misericórdia, sabendo que eu sou um pecador, sabendo que eu não mereço. Ele não me dá o castigo que eu mereço, a punição que eu mereço. Que é a misericórdia, então? Já entendemos um pouquinho, mas nesse texto precisamos entender um pouquinho mais profundamente. Para entender melhor, já entendemos então o conceito de graça. A graça é especialmente vinculada aos homens em seus pecados. Misericórdia é associada aos homens na sua miséria. A misericórdia, ela contempla as consequências do pecado. Ela aponta para um senso de compaixão, com o desejo de aliviar os sofrimentos. Assim, um cristão que recebeu a misericórdia de Deus, ele tem a preocupação com a miséria sofrida por homens e mulheres e quer aliviar isto. Misericórdia, ela pode ser descrita como uma simpatia interna, acompanhada de atos externos em relação às tristezas e sofrimentos do próximo. E aqui um exemplo muito prático que nós temos na Bíblia, a parábola do bom samaritano. Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37 descrevem isso. Lucas capítulo 10, versos 25 a 37. Eu não vou ler a parábola, mas apenas sintetizá-la para a gente entender melhor o que é misericórdia. De viagem, aquele bom samaritano viu o pobre homem que havia caído vítima dos assaltantes, então ele parou e foi acudir aquela vítima. Outros já haviam passado por ali, mas não ajudaram. Talvez até sentiram compaixão, dó, mas nada fizeram. Porém, esse samaritano não teve somente pena da vítima, mas ele também deixou o seu próprio sossego, o seu conforto,
cuidou dos ferimentos, levou o ferido a um lugar seguro, providenciando para que ele melhorasse. Isso é ser misericordioso. É fazer muito mais do que a gente acredita ser merecimento ou ser o certo. Não é o certo aos meus próprios olhos, mas é também diante de Deus. Mas o nosso maior exemplo de todos foi o envio do Filho unigênito ao mundo por parte do Pai. O maior ato de misericórdia que nós podemos conhecer é o ato de Deus mandar o seu Filho, perfeito, santo. Porque Deus viu o nosso estado deplorável, a nossa miséria, o nosso sofrimento por causa do pecado, e Deus agiu em nosso favor. Isto é um ato de misericórdia. Isto é a verdadeira misericórdia. É quando Deus, na sua infinita graça, bondade, Ele nos dá a oportunidade de entender que a misericórdia, como a de Deus, ela tem preocupação com a miséria sofrida por homens e mulheres e quer aliviar isso. Isto é ter misericórdia. Mas no texto ele também fala de que esses misericordiosos, eles obterão misericórdia. E obter misericórdia, receber misericórdia, não significa que se eu for misericordioso com as pessoas, Deus vai então ser comigo. Se Deus for rigoroso no nosso julgamento, nós nunca teríamos perdão. Se Deus fosse aplicar nas nossas vidas a sua justiça completa, nós nunca teríamos perdão. Lembre-se que nós somos salvos pela fé mediante a graça de Deus. O que Jesus estava ensinando é que nós só seremos verdadeiramente perdoados quando estivermos verdadeiramente arrependidos. De novo, Jesus estava ensinando que nós só seremos verdadeiramente perdoados quando estivermos verdadeiramente arrependidos. É por isso que nós então obteremos misericórdia, quando nós estivermos vivendo verdadeiramente através da misericórdia de Deus. Perceba que eu nada mereço senão a punição, e que se chegarmos a ser perdoados, esse perdão lhe deve ser somente pelo amor, pela graça e misericórdia de Deus e nada mais. Se eu estiver realmente arrependido e percebendo a minha real situação diante de Deus, eu compreendo que só poderei ser perdoado quando eu perdoar aqueles que fizeram mal contra mim. Se eu estiver realmente arrependido e percebendo a minha real situação diante de Deus, compreendo que só poderei ser perdoado quando eu perdoar aqueles que fizeram mal contra mim. Essa bem-aventurança, ela é uma continuação das anteriores. Sabe por quê? Porque eu sou um pobre de espírito, percebo que não há qualquer retidão em mim, entendo que se ficaria face a face com Deus e com a sua justiça eu estaria perdido, nada podendo fazer. Lamentando-me e chorando por causa do pecado que está em mim, me mostro manso, pois já recebi visão autêntica de mim mesmo e do que o pecado pode causar em mim, e que nada nem ninguém pode ser maior. Vejo a mim mesmo como alguém odioso e é por isso que tenho fome e sede de justiça e por ela espero. Eu não posso criar e nem produzir justiça em mim, nem com a ajuda de outro ser humano. Já vi minha desesperadora situação diante de Deus e tenho fome e sede daquela retidão que me reconciliará com Deus, que endireitará minha situação diante dele, que proporcionará uma natureza e uma nova vida. Então vejo que em Cristo eu tenho tudo o que necessito e assim ficarei satisfeito e receberei tudo como uma dádiva gratuita. Essa é uma sequência importante para entendermos melhor todas as nossas bem-aventuranças, que já estudamos até aqui. Veja o exemplo supremo e lembre de Jesus como exemplo supremo. Lembra e olhe para aquele momento em que Jesus estava ali, cravado na cruz.
aquele que jamais pecou, que nunca sequer prejudicou alguém, que veio para anunciar a verdade, que veio para buscar e salvar o que estava perdido. Ele está ali, pregado na cruz e sofrendo agonias. Mesmo que ele disse, mesmo o que ele disse quando contemplou, mas o que ele disse quando contemplou aqueles que eram responsáveis pelo seu sofrimento, ele disse assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Não eram eles os culpados, era Satanás, porque eles eram governados e dominados pelo pecado. Nós hoje, por sermos cristãos, não somos mais dominados pelo pecado. Nós somos completamente perdoados por Cristo. Portanto, eu e você entendemos o que é misericórdia. Nós não fizemos nada, Jesus fez tudo para que eu, de alguém culpado, pudesse ser isento da culpa, ser inocente. Não que eu seja, nós não somos, mas nós estamos sendo e somos perdoados pelo que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Você é misericordioso? Eu sou misericordioso? Você se entristece pelo pecador, embora o pecador talvez o tenha ofendido? Porque isso é uma expressão importante. Você se sente compaixão de todos aqueles que são vítimas e que estão sendo iludidos pelo mundo, pela carne e pelo diabo? Esse é o grande teste que nós precisamos aplicar nas nossas vidas. Eu encontrei Jesus. Aliás, Ele me encontrou. Ele me deu salvação. E Deus aplica a sua misericórdia na minha vida. E eu devo aplicar essa misericórdia na vida daqueles que talvez, no meu ponto de vista, não mereçam, mas eu devo dar a mesma misericórdia a qual eu recebo. Que eu e você possamos ter isso na mente e no coração. E que Deus continue nos abençoando. Vamos orar? Deus querido, obrigado mais uma vez pelo privilégio que nós temos de estudar a Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude cada vez mais a sermos misericordiosos, porque nós temos alcançado misericórdia diante do Senhor. Por isso, nos traga, ó Deus, cada vez mais o entendimento do quanto nós precisamos da misericórdia do Senhor, para também aplicar nas nossas vidas e na vida das outras pessoas essa mesma misericórdia. Assim eu oro e coloco as nossas vidas diante do Senhor e faço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Desafio: decore Mateus capítulo 5, versículo 7. Essa bem-aventurança que acabamos de estudar. Fácil de ser decorada, mas é importante você decorar e ter ela gravada na mente e também no seu coração. Que Deus conduza e cuide de você e da sua família e te abençoe ao longo desses dias. E até o nosso próximo estudo. Um forte abraço e até mais.